Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, neste vídeo nós vamos falar sobre as propriedades da potenciação. No vídeo anterior nós já falamos sobre a potência, né? E agora vamos falar sobre as propriedades. Eu resumi aqui para vocês como que ficam essas propriedades. Nós temos A vezes A, ou seja, a mesma base. Quando tenho e com expoentes diferentes, eu repito a base e somo os expoentes, tá? Em divisão de mesma base, eu mantenho a base e subtraio os expoentes, m menos n, tá? Com A diferente de zero, porque sempre em uma fração, o denominador tem que ser diferente de zero, né, pessoal? Já neste caso, A vezes B está dentro do parênteses elevado a m, ou seja, o A e o B vão ter expoente m. Quando eu tenho um parênteses também colocado em uma fração, com o expoente do lado de fora, é como se fosse o expoente para cada um dos itens, tá? E B diferente de zero, mesma coisa, o denominador não pode ser zero, né? Aqui nós temos um parênteses e um expoente dentro e outro expoente fora. Então, nós mantemos a base e multiplicamos os expoentes, m vezes n. Quando nós temos um expoente zero, é sempre um resultado. Olha só, pessoal, eu tenho um item bem interessante para vocês entenderem isso, certo? Olha só. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos manter a base e subtrair os expoentes, 3 menos 3. Isso é como se fosse 2 elevado a zero, não é mesmo? E se eu fosse fazer esse cálculo aqui, detalhar, sem usar as propriedades da potência? 2 elevado a 3 dá 8, dividido por 2 elevado a 3 dá 8. 8 dividido por 8 vai dar 1. Ou seja, quando eu tenho os expoentes, as bases iguais, eu subtraio os expoentes. E quando eu tenho uma subtração de expoente e dá zero, é como se eu estivesse dividindo 8 por 8, que dá 1. Entenderam? Então, todo número elevado a zero é 1. Ok? Já neste último item, nós temos o A como base e menos M como expoente. Então, lembrem-se que sempre que temos o expoente negativo, nós invertemos a fração para tirarmos esse sinal negativo. Embaixo de todo número existe um 1, certo? Por isso que é como se eu invertesse, o 1 foi para cima e o A veio para baixo. E o expoente do A, que é o M, ele ficou positivo, porque nessa inversão ele se torna positivo, ok? Vamos agora para alguns exercícios para praticarmos isto. Neste primeiro, então, é bem simples. Qual é a base? 2. Expoente, 3. E a potência, que é o resultado, 8. Aqui está falando, escreva na forma de potência e dê os resultados. Bom, como que eu vou escrever isso na forma de potência? É como se fosse 6 elevado a 1, 2, 3, 4, elevado a 4. Vamos, então, descobrir o resultado dessa minha potência? 6 vezes 6, 36. 6 vezes 36, 216. 6 vezes 216, 1.296, certo? Então, meu resultado é 1.296. Agora, pessoal, para escrever isto em forma de potência, repetimos, então, observe aqui a letra A, né? 1, 2, 3, 4, 5. Foi repetido 5 vezes. Não é possível resolvermos, né? Porque aqui nós temos uma incógnita. É o A, não tem como resolvermos. Então, finalizei aqui. Neste número 3, nós vamos fazer alguns exercícios para entendermos o porquê que ainda existem muitos erros na hora de resolver a potência. São confusões feitas que vão ser esclarecidas aqui para vocês. Olha só, quando eu tenho o quadrado de 15, é como se fosse 15 elevado ao quadrado. Ou seja, 15 multiplicado por ele mesmo, repito ele 2 vezes, porque o expoente é 2. 15 vezes 15 vai dar 225, ok?
Olha essa outra frase, dobro de 15, é como se fosse 2 vezes o 15, porque é o dobro do 15. 2 vezes 15 é 30, percebam que não é o mesmo resultado, tá? Cubo de 8 é como se fosse 8 elevado a 3, tá? Lembre-se que ao quadrado é 2 e ao cubo é 3. Então, o cubo de 8, 8 elevado a 3, é como se fosse o 8 repetido aqui 3 vezes e eu multiplico ele. Então, 8 vezes 8, 64. 8 vezes 64, 512. Resultado, 512. E o triplo de 8? Olha como é diferente. É como se eu estivesse fazendo 3 vezes o 8, né? 3 vezes 8 dá 24. Então, totalmente diferente. Bom, neste número 4, são algumas operações, né? Só para fixar o conteúdo. Eu tenho menos 18, vou repetir ele, mas sempre resolvo a potência da expressão. 10 elevado a 2 é como se fosse 100, porque lembre-se que potência de base 10, eu repito a quantidade de zeros do expoente. Então, se é 2, é 2 zeros, tá? Eu tenho 100 reais, devo 18, fico com quanto? Fico com 82, positivo, né? Porque eu tenho mais do que eu devo. Tenho 20 reais aqui nesse caso e devo 6. Esse daqui é mais para praticar o jogo de sinal, né? Tenho 20 reais e devo 6. Fico com 14 reais positivo. Olha esse último exercício aqui. Eu repito o menos 12, né? Repito o sinal de menos, porque não tenho parênteses aqui, então posso repetir. E 1 elevado a 7, é como se fosse 1 vezes ele mesmo, 7 vezes, né? Então, é 1, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só para explicar para vocês. É como se o 1 estivesse se repetindo 7 vezes, mas ele multiplicado por ele, que dá 1. Então, eu devo 12 e devo 1, fico devendo 13. Ok, pessoal? Agora, neste número 5, é o último exercício que nós temos e nós vamos aplicar aquelas propriedades da potência que nós aprendemos, tá? Aqui, percebam, 2 e o 3 do lado de fora. Então, vocês podem fazer 2 vezes 3, que dá 6. Então, minha resposta fica menos 4 elevado a 6. Eu não vou desenvolver essa potência, tá? Só vou deixar ela aqui abreviada. Aqui o 5 eu repito, 3 vezes 4, 12. Então, como se fosse 5 elevado a 12. Eu tirei do parênteses porque ele é positivo, então eu não tenho preocupação em resolver. Aqui, como é negativo, eu deixo em parênteses. Aqui não. Aqui, mesma coisa. Menos 3, eu repito, 2 vezes 3, 6. Repito o sinal de novo, menos 7, 3 vezes 3, 9. Neste caso aqui, repito 2, é positivo, não vou por parênteses. 4 vezes 5, 20. E por fim, o menos 7, 3 vezes 5, 15. Bom, pessoal, era isso. Espero que tenham compreendido e até o próximo vídeo.